pouquinho estava a dizer, a primeira ronda, a ideia é que seja realmente aqui, vai haver uma interação entre vocês os quatro e depois eventualmente com algumas questões do público, está bem? Depois, Temos aqui 36, já vejo aqui 36, já não é mau. Sim, Pois é. vamos deixá-los entrar, entretanto, só dar aqui uns 2 bem. minutinhos para podermos iniciar também. Já estamos a transmitir neste momento em direto, por isso vamos só aguardar aqui 2 minutos para dar tempo para as pessoas poderem acomodar. Bloqueia sempre um bocadinho na entrada. Eu estive até agora a dar uma aula exatamente aqui. É isto agora. Sentados e continuamos sentados. Exatamente. Fazemos muitas coisas agora aqui. Não, mas eu só odeio, estou a dar presenciais, só odeio porque a seguir tinha que entrar e não dava, não é? Porque já estou a dar presenciais. Eu também. Sim. Com aquela É muito melhor, muito melhor. presencial e digital, porque tenho metade em sala e metade em digital. Isso é horrível. E quando estão os alunos em casa e nós com o computador virado. Está tanta gente a ouvir-nos, nós parece que estamos aqui, bom, só os 6. Desculpem os outros. Vocês esqueceram-se completamente. Esquecemos, exatamente. Mas faz parte. Faz parte, exatamente. Como não estamos a ver. Exato. Sim, é verdade. Não tem estas coisas que também para lá, é bom. Ora, pronto, eu vou dar então início aqui à nossa terceira mesa do Congresso da Fundação para a Saúde, do SNS. Depois da primeira mesa em que discutimos as questões e as estratégias e mecanismos de podermos aumentar aqui e potenciar a integração de cuidados, e com o nosso orador principal na altura, o professor Sá Clarito, na passada, há 8 dias atrás. Na segunda mesa voltamos com um convidado principal como preletor do professor Manuel Lopes, em que discutimos a questão da proximidade e da coerência dos cuidados e a rede, no fundo, de maior continuidade. Depois trazemos um tema que já foi abordado de forma indireta nas últimas 2 mesas, porque é um tema central daquilo que é a gestão, daquilo que é o planeamento, daquilo que é a resposta, que são as profissões, e nomeadamente os profissionais de saúde do SNS, e que vamos seguir mais ou menos a mesma lógica das últimas mesas. Vamos ter uma comunicação principal inicial, neste caso que será aqui da responsabilidade do professor Tiago Correia, que passo a apresentar. O professor Tiago Correia é professor associado de Saúde Internacional do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, doutorou-se em Sociologia, obteve um pós-doutoramento pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade de Montreal em 2012. Suas áreas de investigação e ensino incluem os recursos humanos da saúde, a Sociologia das profissões e a Sociologia médica, tem dezenas de publicações. Dou-lhes parabéns, este ano foi nomeado Editor-in-Chief do International Journal of Health Planning and Management, algo recente, e dou-lhes meus parabéns por isso também. Algo novo e boas notícias em 2020, por isso tem duplos parabéns, está sempre bem. E coordenou o capítulo do relatório Primavera de 2018 sobre os recursos humanos no sistema de saúde português e tem participado em diversos projetos nacionais e internacionais sobre relações profissionais em diferentes organizações de saúde. Como comentadores, neste caso comentadoras ilustres, hoje temos a professora Maria Júlia Valério, que é licenciada, mestre e doutorada em Psicologia, é coordenadora do Serviço de Psicologia do Centro Hospitalar da Nova de Gaia Espinho, exerce Psicologia Clínica e é docente de ensino superior, membro da Assembleia de Representantes da Ordem dos Psicólogos Portugueses e participa em diferentes e diversos grupos técnicos da Direção-Geral de Saúde. Temos também connosco a doutora Fernanda Santos, médica de saúde pública, é coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Alentejo Litoral desde 2009, que pertence, neste caso, à Unidade Local de Saúde do Alentejo Litoral, à Autoridade de Saúde desde 95 e à Autoridade de Saúde do Porto de Sines desde 98. E, por fim, temos a doutora Ruth Borrell, que é nutricionista, é docente adjunta na Escola Superior de Saúde, de Tecnologias e Saúde de Lisboa e da Universidade Católica também de Lisboa, e faz parte aqui também da nossa fundação, como membro aqui da nossa direção. E são este o nosso ilustre painel. Como vos disse, então, vamos ter agora então, a apresentação do professor Tiago e depois gerimos aqui os comentários das 3 e envolveremos as pessoas do público. Então, totalmente convido desde já para participarem, colocarem as questões que tiverem que colocar tanto aqui no bate-papo do Zoom como através do Facebook. Iremos tentar integrá-las sempre que possível. E agradecer, por fim, à Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar por nos ter cedido aqui os mecanismos tecnológicos que permitem hoje esta nova mesa. Apesar dos participantes ser sempre um número limitado, pela natureza, quer do webinar e o facto de ser
ser sempre a horas que muitas vezes nem sempre é compatível com a dinâmica das pessoas, mas as últimas 2 meses já tiveram quase 6.000 visualizações, por isso estas são as vantagens destas coisas, falamos às vezes com menos pessoas em simultâneo, perdemos o contacto pessoal, mas ganhamos abrangência e no fundo, disseminação da mensagem. Posto isto, vou dar a palavra ao professor Tiago Correia para dar início à sua apresentação. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite para a Fundação SNS, muito obrigado também às ilustres colegas de painel, comentadoras, também as boas-vindas e as boas noites às pessoas que nos estão a ver, é um gosto enorme partilhar este tema que me diz tanto e que me tem dito tanto e que diz tanto a tanta gente e portanto espero que seja uma noite útil e de reflexão. Vou partilhar convosco então a minha apresentação. Penso que já estejam a ver. Sim. Sim. Bom, eu decidi intitular a minha apresentação como a crónica da inconsequência e vocês, na área dos recursos humanos de saúde, e vocês ajudar-me-ão a refletir se é a crónica da inconsequência ou se é uma inconsequência crónica. Não consigo ter a certeza se são sinónimos ou não. Eu tenho pensado muito sobre o título e continuo a achar que a ordem das palavras neste caso é irrelevante e continuo a achar, e portanto mais tarde ajudar-me a pensar se é a crónica da inconsequência ou uma inconsequência crónica. Aquilo que é o meu objetivo hoje são estes 4 objetivos. Gostaria de ajudar a pressionar para irmos além de diagnósticos que já conhecemos bem e que começa a ser mais, permita uma expressão, chover no molhado, mas também recordar aquilo que eu acho que são alguns contornos incontornáveis necessários para a tomada de decisão política e por essa via também fomentar uma pressão que é cívica e também académica para tornarmos a decisão política mais consequente e, em último lugar, também explicar que a Covid obviamente vai dificultar toda a ação nesta área, mas os problemas que nós identificamos nos recursos humanos da saúde não têm a ver com a Covid e não é a Covid também que vai bloquear os processos de resolução. E, portanto, acho que isso também é importante no atual contexto. Um breve resumo sobre qual é a importância, para as pessoas que nunca ouviram falar sobre o tema dos recursos humanos, qual é a importância dos recursos humanos e estarmos a discutir os recursos humanos. Basicamente, os profissionais de saúde são a cara, o rosto de princípios éticos e jurídicos. E esses princípios éticos e jurídicos vêm-se em coisas tão elementares como a garantia do acesso universal e equitativo a cuidados de saúde, o respeito pela dignidade humana em momentos de elevada vulnerabilidade, refiro-me aos doentes, às famílias e a todos nós, cidadãos, que de alguma forma, direta ou indireta, nos relacionamos com as instituições de saúde. E, em última análise, algo muito importante, e aliás que estamos a assistir na discussão da atualidade, a confiança, a desconfiança, e portanto os profissionais são elementos centrais no fomento da confiança nas instituições, quer sejam os prestadores individualmente, os hospitais, os centros de saúde, quer no próprio SNS enquanto instituição de âmbito nacional e, em última análise, no Estado. Ainda poderia considerar até a confiança na ciência e no conhecimento científico. Um outro aspecto relevante é que os profissionais de saúde também têm um poder de condicionar os comportamentos individuais no aconselhamento que fazem. Isso, por exemplo, em questões como a adesão terapêutica ou, por exemplo, até a adesão à vacinação, um tema na moda, e a alteração de estilos de vida. E, portanto, são apenas 2 exemplos da forma como os profissionais têm impacto direto na vida das pessoas. Isto está muito bem documentado ao longo das décadas. Uma outra dimensão, que eu não sei se é de menor importância face às outras, eu acho que são todas de igual importância, não vejo aqui uma hierarquia, é o peso financeiro. Representam sensivelmente entre 35% a 40% da despesa em saúde, sendo só ultrapassado pela despesa com medicamento. E, portanto, há aqui um bolo grande de financiamento que os recursos humanos, destinado aos recursos humanos, não só os torna necessários, como também torna as reformas muito mais difíceis, porque sabemos que qualquer coisa que queiramos fazer, de forma direta ou indireta, há dinheiro que tem que estar envolvido. Nem sempre, mas tendencialmente há aqui bastante dinheiro que tem que ser mobilizado.
Quando eu digo que os diagnósticos estão bem conhecidos, trouxe hoje a discussão apenas 4 referências, é a partir destas 4 referências que pensei a minha intervenção hoje, e portanto são referências que são, por um lado, recentes, a mais antiga daqui data de 2014, mas por outro lado são prévias também à pandemia, e portanto significa que nós sabemos... Temos aqui um conjunto de elementos prévios à Covid, à situação da Covid, que nos apontam para situações também, para dinâmicas estruturais no funcionamento do sistema de saúde português, não apenas no Serviço Nacional de Saúde, relativamente aos recursos humanos, e portanto estão também atualizadas. Sobre os diagnósticos, então, o que é que poderemos dizer para as pessoas que nunca ouviram falar sobre este tema? Em primeiro lugar, e pode parecer surpreendente e até de alguma forma chocante e estranho, nós não sabemos ao certo quantas pessoas trabalham no sistema de saúde. Não sabemos quantas pessoas estão em determinadas funções e não sabemos uma outra coisa relevante, que é quantos daqueles que estão habilitados para trabalhar, mas que não trabalham e que estariam dispostos para trabalhar. Esta tabela procura sintetizar essa complexidade. E, portanto, entre aquilo que se sabe e aquilo que não se sabe, o certo é o que se sabe, a cruz é o que não se sabe. Basicamente, sabemos os habilitados, os profissionais habilitados, quer por via dos registros nas ordens profissionais, quer por via dos registros na ACSS, para o caso dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, temos uma menor informação sobre os profissionais com menores habilitações, nomeadamente os assistentes técnicos e os assistentes operacionais. A questão começa-se a colocar já no exercício, nos profissionais que estão em exercício. Ora, no Serviço Nacional de Saúde, a ACSS agrega a informação e por essa via temos aqui uma informação sobre todos os profissionais que trabalham no setor público. No setor privado, nós não temos conhecimento de nenhum grupo profissional de uma forma sistematizada, a não ser dos farmacêuticos. Uma outra informação que não temos dos profissionais em exercício são os trabalhadores independentes e o peso que os trabalhadores independentes representam no sistema de saúde. Quem são, quantas horas trabalham, quanto oferem, os motivos por serem trabalhadores independentes, por aí fora. Uma informação que não temos de todos os grupos profissionais são, lá está, aqueles que estão disponíveis para exercer. E isto, ou seja, os profissionais habilitados que não estão em exercício, mas que não se importavam de estar em exercício. E ter este conhecimento é fundamental, porque se eu tenho muitos profissionais habilitados que não estão a exercer e que até gostariam de exercer, isso vai-me condicionar todas as políticas que eu posso ter de formação de novos profissionais. Portanto, só para começarem a perceber que isto é todo um sistema, é uma rede de articulação entre o setor, entre o mercado de trabalho e as universidades, as escolas de formação, por aí fora. Um outro diagnóstico bem conhecido é que nós não sabemos ao certo qual é que é a força de trabalho que nós queremos para o sistema de saúde português, ou seja, quantos profissionais é que precisamos? Aonde é que precisamos deles? Precisamos de quantos para que funções? E qual é a formação dos profissionais que precisamos? E isto traduz-se em coisas muito complexas. Por exemplo, aquilo que eu chamei de diversidade de realidades de trabalho. Esta diversidade de realidades de trabalho deve ser entendida num sentido negativo, e não num sentido positivo, como poderia ser interpretado como sendo um princípio da descentralização ou da participação. É diverso porque está adaptado ao contexto. Eu estou aqui a falar num princípio da diversidade, num sentido da fragmentação. Para questões como diagnóstico, prescrição terapêutica e gestão do doente, encontramos uma fragmentação de modelos de organização das equipas, de envolvimento técnico e tecnológico na organização do trabalho, na partilha de tarefas entre especialidades dentro de uma mesma profissão e entre grupos profissionais, a partilha entre grupos profissionais. É nesse sentido que é uma fragmentação. E ao contrário do que se julga, há aqui, por exemplo, os princípios como o trabalho, o ato médico e o ato de enfermagem, que nós pensamos que estão muito bem delimitados e balizados na lei, eles têm muitas zonas cinzentas. E, portanto, é errado assumir-se que todas estas dimensões do que é o trabalho médico, o trabalho de enfermagem, o trabalho das outras profissões, onde é que estão as fronteiras e os conteúdos, portanto, estas dimensões são muito mais cinzentas e são muito mais inorgânicas do que aquilo que se pode pensar. E, portanto, isso traduz aquilo que eu chamei esta diversidade no sentido de uma certa fragmentação das realidades de trabalho no Serviço Nacional de Saúde. Uma outra indefinição é o nível das competências.
Grosso modo, e para simplificar, as competências podem caminhar para um princípio da hiperespecialização ou para um princípio da generalização e de partilha de competências. Ora, a indefinição está em saber para quem é que nós queremos caminhar para uma hiperespecialização e para quem é que nós queremos orientar para uma certa partilha de competências. E nós vemos que as duas possibilidades podem ser destinadas para grupos profissionais diferentes, mas também podem ser destinadas para dentro dos mesmos grupos profissionais. E a questão é, não temos a discussão em Portugal para quem é que nós queremos caminhar para uma hiperespecialização e para quem é que nós queremos caminhar para uma maior partilha de competências. E os dois caminhos são possíveis e encontramos exemplos bons e maus em todos os países do mundo. Uma terceira realidade que traduz esta falta de conhecimento, qual é a força de trabalho desejável e com que formação e com que funções, tem a ver com uma fragmentação também das áreas governativas. Se nós pensarmos no Ministério da Saúde como responsável pelo cumprimento dos princípios constitucionais na área da saúde, mas também enquanto prestador e financiador de cuidados de saúde, percebemos que depois há um desfazamento com o Ministério do Trabalho quando, por exemplo, diz respeito às nomenclaturas para as estatísticas oficiais. O Ministério do Trabalho utiliza a Classificação Nacional de Profissões como umas categorias, o Ministério da Saúde utiliza outras classificações e outras nomenclaturas, e depois quando tentamos conjugar bases de dados para saber, por exemplo, o número de profissionais que estão inscritos e que estão em exercício, nós não conseguimos fazer correspondências diretas. Um outro exemplo é ao nível da ciência. Ou seja, a definição da política científica em Portugal está pouco ligada com aquilo que são as necessidades do Ministério da Saúde enquanto prestador e financiador de cuidados. E, portanto, este é mais um exemplo do modo como a nossa política científica também ao nível não só da investigação fundamental, mas também ao nível da investigação de produção de tecnologias e de novas técnicas que podem condicionar de forma direta ou indireta, a afetação de profissionais de saúde, as funções que são necessárias, o número de profissionais, etc. Ao nível do Ministério da Educação, se pensarmos nas profissões menos qualificadas, por exemplo, ao nível 12º ano, se deve haver alguma oferta profissionalizante para estes grupos profissionais, se isso faz sentido ou se não faz sentido, ou se deve ser ou deve estar a cargo de outros órgãos. Mas essa reflexão também não está feita. Ao nível do ensino superior, com os próprios currículos das profissões mais habilitadas. Não é? E, portanto, esta é uma área que me é cara, que me é muito sensível, devido à minha formação no Canadá, vejo e conheço uma diferença abismal nos currículos médicos. Os currículos médicos em Portugal, para começar, nas universidades públicas, têm diferenças entre si. Não é? Um licenciado em Medicina na Universidade do Minho é diferente de um licenciado em Medicina na Clássica de Lisboa. Mas, mais do que isso, há diferenças estruturais significativas no modo de pensar os currículos médicos em Portugal e noutros países. Eu direi que em Portugal, não só para a medicina, mas agora estava a pensar em concreto na medicina, temos que dar muitos passos na reflexão dos currículos, e aqui lá está, o Ministério do Ensino Superior, na ligação com a saúde, na definição de que médicos é que nós queremos no futuro, que enfermeiros é que nós queremos no futuro, por aí fora. Ao nível da economia, porque temos um setor privado florescente, e agora independentemente de outro tipo de considerações, a questão é como é que nós poderemos também potenciar o setor privado que nós temos para áreas tão importantes, como nós vemos noutros países, como sendo o turismo de saúde e coisas do género, e portanto aqui a relação com o Ministério da Saúde também poderia ser potenciada nesse sentido, dada a capacidade que nós temos instalada no país, no setor privado, em diversas áreas. Um outro diagnóstico bem conhecido tem a ver com o facto de ser no Serviço Nacional de Saúde, não é surpreendente, direi eu, que ocorre a maior despesa com recursos humanos. Essa despesa no Serviço Nacional de Saúde, dentro da despesa do Serviço Nacional de Saúde, ronda os últimos dados é 39,5%, portanto está em linha com aqueles 35% a 40% que eu vos tinha referido no slide anterior. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde tem uma despesa que eu direi coerente e equilibrada com os seus recursos humanos. Há aqui um dado que é relevante, que é o peso do Serviço Nacional de Saúde comparativamente ao setor privado na despesa com recursos humanos é muito superior, portanto é 63% da despesa em Portugal com recursos humanos da saúde
é feita no Serviço Nacional de Saúde, mas também há aqui já uma tendência de quebra desde 2014. Sinalizo apenas este dado, temos que estar atentos para perceber o que é que isto significa. Duas hipóteses: ou o setor privado está a aumentar a sua atividade e, portanto, a sua escala e está a contratar mais profissionais, ou então está a remunerar melhor os profissionais que tem. Uma das duas ou as duas hipóteses podem ser equacionadas, não sabemos neste momento o que é que se passa, mas há aqui esta ligeira tendência que eu acho que é relevante do ponto de vista de análise. Isto levou a um conjunto, estas reflexões, estas e outras reflexões, levou a um conjunto de recomendações que elaborámos no relatório Primavera em 2018, e eu repego para mostrar não só as recomendações, mas o quanto talvez as recomendações continuem a ser pertinentes. Hoje estamos quase a entrar em 2021. É certo que poderemos argumentar que a pandemia veio atrasar tudo, eu direi que sim, mas penso que há aqui um conjunto de recomendações que possivelmente poderiam não estar a ser cumpridas, independentemente de estarmos em pandemia ou não, porque esta é uma área de intervenção e de governação que é cronicamente inconsequente. A primeira é concretizar uma lei que foi criada em 2015. Em 2015 criou-se uma lei que previa o Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde. Não só não está efetivada, como não sabemos porque é que não está efetivada. Outra recomendação que seria fundamental concretizar era mandatar um organismo que pudesse refletir sobre definições de categorias, quais são as categorias que nós devemos usar nas classificações das profissões, porque já vos disse, o Ministério da Saúde utiliza uma, o Ministério do Trabalho, através da Classificação Nacional de Profissões, utiliza outra, as duas não casam. Quando queremos fazer estatísticas e fazer um diagnóstico da situação, não temos dados comparáveis entre si. Quais são as fontes que podemos usar, qual é a qualidade, como é que podemos pressionar a qualidade das fontes, como é que deve ser feita a recolha de dados, como é que deve ser feito o tratamento, e vocês dizem, mas qual é a relevância prática disto? E eu vou apenas chamar a vossa atenção para um exemplo que tivemos na governação em Portugal há um mês, há 2 meses, que foi na negociação do Orçamento de Estado. Houve uma discussão enorme e terrível pelas consequências que teve, porque implicou um afastamento entre 2 partidos, estou a falar do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista e do Governo, sobre se há mais médicos ou se há menos médicos no Serviço Nacional de Saúde, porque uns utilizaram uma contagem mensal, desde fevereiro até setembro, e outros estão a utilizar a contagem de setembro a setembro. E, portanto, quem é que tem razão? Se calhar se houvesse um organismo que viesse explicar, técnico, que viesse explicar, de facto, há variações mensais que acontecem de entradas e de saídas de profissionais e que isso é estrutural nas dinâmicas do Serviço Nacional de Saúde, isso poderia ter simplificado um bocadinho a discussão política. Mas daí a relevância de um organismo destes, só para chamar a vossa atenção porque é que isto seria tão importante. Uma terceira recomendação é então conseguirmos não só termos dados, mas que dados que sejam bons sobre o Serviço Nacional de Saúde, no setor público, e dados que sejam bons no setor privado. Nós não sabemos o que é que se passa no setor privado. O setor privado é uma caixa negra, segundo o princípio está-me a faltar agora a expressão, um princípio da concorrência, do respeito pela concorrência, não revelam dados dos profissionais que estão empregados, das condições contratuais, das horas trabalhadas, do absentismo. Nós não temos conhecimento nenhum sobre isso. E, portanto, qualquer reflexão do sistema de saúde português, portanto, o Ministério da Saúde não sabe como é que há de gerir os seus recursos humanos, e isto depois tem implicações noutras áreas governativas, como já percebem, por exemplo, no Ministério da Ciência e do Ensino Superior, quando se trata, por exemplo, de a aprovação de novos cursos, novas licenciaturas, novos mestrados, coisas desse género. E, portanto, quer dizer, se o mercado de trabalho está com uma dinâmica que a área de governação não tem bem noção do que é que se passa, depois a formação tem dificuldade de acompanhar e isto fica sempre muito desequilibrado. Uma quarta recomendação é que, além de precisarmos de dados no seguimento da anterior, não é só dados demográficos e de qualidade de emprego, etc., mas também coisas como se os profissionais estavam interessados em aumentar ou reduzir horas de trabalho, se estavam interessados em mudar de trajetória profissional e para onde, quais são as motivações pelo duplo emprego que podem ter, se estavam interessados ou não de mudar de região ou de emigrar e sob condições. E este tipo de informação torna tudo muito mais fácil quando se trata de tentar criar reajustes dentro do sistema de saúde ou dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde. Sem este tipo de conhecimento, nós criamos um conjunto de leis, por exemplo, de incentivos à colocação de profissionais em determinadas regiões e elas sucessivamente não surtem efeito, porque precisamente nós não sabemos quais são as motivações dos profissionais.
Uma última recomendação, para terminar as recomendações, é chamar a atenção que, certíssimo, não sabemos imensas coisas, mas não é pelas coisas que não sabemos que a tomada de decisão não acontece. É muito mais por uma incapacidade, uma falta de definição, de estratégia, de orientação estratégica que se quer para os recursos humanos. E, portanto, como eu digo aqui, o diagnóstico está feito, tem consenso, este diagnóstico que eu vos tracei tem consenso, mas a inconsequência tem sido crónica. Então vamos tentar dar um passo, antes de darmos esse passo, só para salientar que efetivamente tudo isto que eu estou a falar não tem a ver com a pandemia. A pandemia apenas vai mostrar, trazer isto de forma mais visível. Vai mostrar que temos dificuldade de contratar para certas regiões e para certas especialidades, temos dificuldade de reter os profissionais no Serviço Nacional de Saúde, ora saem para o setor privado, ora saem do mercado de trabalho, ora emigram. Não sabemos ao certo quais são os melhores modelos de organização do trabalho, e é por isso que eu digo aqui que mais do que ilhas, as boas práticas devem ser escaladas, ou seja, sabemos que existem boas práticas dentro do Serviço Nacional de Saúde, também ao nível da colaboração entre equipas, mas não sabemos como escalar e não avaliamos estas situações. E, portanto, vão acontecendo como ilhas, mas eu não queria que fossem ilhas de boas práticas, gostaria que fosse um continente de boas práticas. Uma outra coisa que também sabemos é que a pandemia veio expor toda a vulnerabilidade psicológica e física dos profissionais, sobretudo as questões de dilemas éticos sobre quem tratar, quem não tratar, e portanto os profissionais estão completamente vulneráveis e se não for os próprios prestadores, as organizações, os cuidados primários, os ACES, os conselhos de administração dos hospitais, eu direi que os profissionais têm alguma dificuldade em enquadrar aqui, de ter aqui as respostas institucionais necessárias para lidar com estas pressões. E, portanto, sabemos que em contexto de pandemia, uma coisa essencial, que é, antes da pandemia, que precisamos de apostar na formação, na disponibilidade de profissionais, na motivação e na resiliência, e só por essa via é que depois temos uma boa força de trabalho disponível e apta a responder a uma situação de emergência, e nós percebemos que neste momento já vão 8, 9 meses desde a pandemia e que isto tem sido gerido muito através da boa vontade dos profissionais de saúde, mas a política não pode ser feita assim. A boa vontade e voluntarismo são fundamentais e são ótimos, mas isto tem que ser pensado de uma outra forma. Pensando então nos motivos da inconsequência, porque é que nós estamos com esta inconsequência crónica? Vou-vos apresentar 4 motivos que me parecem centrais. Em primeiro lugar, o fundamental é que há uma indefinição sobre qual é o sistema de saúde que nós queremos. Ou seja, se queremos um Serviço Nacional de Saúde prestador ou financiador, ou apenas financiador, se queremos um Serviço Nacional de Saúde financiador ou também prestador, ou apenas financiador. Não conseguimos resolver os conflitos de interesses nos modelos de organização, de definição da arquitetura do sistema de saúde, devido a conflitos das corporações, não é? As corporações profissionais em Portugal têm historicamente e na atualidade uma capacidade importante para condicionar a tomada de decisão política e a própria gestão do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, esta ideia de que, de facto, ao longo do tempo, o Serviço Nacional de Saúde tem caído numa certa inércia. A reforma sobre a arquitetura do Serviço Nacional de Saúde tem caído numa certa inércia política em que o tempo irá passar e esta inércia vai se agravar nas suas consequências. Uma segunda indefinição é qual é o modelo de governança que nós queremos para o Serviço Nacional de Saúde. Eu digo que andamos sempre a meio caminho entre o Estado e as corporações, ou seja, nós sabemos que há reformas que precisam ser feitas, tivemos uma última grande reforma do quadro jurídico, que foi a Lei de Bases da Saúde, mas já em 2018, no SES, estava dito que pode haver revisões do quadro legal, mas aquilo que mais importa é problemas da implementação da lei e do alinhamento das práticas com os princípios e, portanto, não é só mudar a lei, mas é fazer com que a lei no dia-a-dia, na prestação de cuidados, seja implementada, seja cumprida, no modo como os cuidados são pensados, no modo como o Serviço Nacional de Saúde funciona. E, portanto, é mais um exemplo em que nós vemos sempre fortes resistências corporativas de forma explícita ou implícita, de forma orgânica ou inorgânica, àquilo que são os princípios legais e, portanto, acho que o exemplo mais claro de todos é que
revimos a Lei de Bases da Saúde de 1990. Em todo o caso, penso que todos concordarão comigo que a Lei de 90 nem sequer foi concretizada em toda a sua plenitude para percebermos, e portanto esse argumento demonstra que efetivamente às vezes não é só um problema de más leis que temos, é de falta de implementação das leis, e isso não pode ser ignorado. Temos uma nova Lei de Bases da Saúde, pode acontecer o mesmo com esta. Portanto, isso tem que estar em equação. Um terceiro motivo de inconsequência é uma indefinição política e de uma ausência de cultura avaliativa no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, uma vez mais, utilizando a mesma fonte, o Conselho Económico e Social, em 2018, dizia que temos cronicamente falta de planeamento, mas também falta de avaliação, e que isso já estava identificado e diagnosticado por instâncias europeias. E, portanto, um exemplo da falta de uma falta de orientação política é a questão da autonomia dos prestadores. Nós, sensivelmente entre 2000 e 2010, com governos diferentes, com princípios diferentes, com modelos orgânicos diferentes, apostámos na autonomia. Com a crise económica de 2008, que nos afetou depois mais em concreto a partir de 2011, o princípio da autonomia foi colocado em causa e nós não reganhámos autenticamente o princípio da autonomia, e, portanto, é esta indefinição. Quer se a autonomia deve ser expandida, como se diz aqui, peço desculpa, como se diz aqui, é necessário experimentar ir mais longe, atribuída a autonomia financeira, mas depois fica sempre com algum receio de se avançar neste caminho, e nós vimos isso antes da pandemia. Com a pandemia, acabou agora as unidades os cuidados de saúde primários aparentemente reganharam, e os hospitais reganharam a autonomia financeira para contratar. Não sei se na prática isso está a funcionar ou se não está a funcionar, e não sabemos se, uma vez terminada a situação pandémica, se esta autonomia para a contratação será revertida ou não. Uma outra falta de conhecimento e de orientação política é a situação do pluriemprego na saúde, como eu já vos tinha chamado a atenção. Não sabemos qual é a sua extensão e não sabemos quais são as suas motivações, e, portanto, sem isto também é muito difícil definir políticas para tentar atrair e reter os nossos recursos humanos e dedicá-los àquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e ao emprego público e ao trabalho que é necessário ser feito no Serviço Nacional de Saúde. E, em último lugar, há uma indefinição política sobre a cultura de motivação no Serviço Nacional de Saúde. Nós sabemos que queremos contratar os melhores, queremos retê-los e queremos mantê-los motivados, mas, quer dizer, as políticas de gestão estratégica de recursos humanos continuam inexistentes. E penso que não estou a ser antipático ao dizer isto, acho que estou a utilizar as palavras adequadas. A quarta indefinição dos modelos de formação, indefinição a nível dos modelos de formação e de trabalho, lá está, aquilo que eu já vos tinha chamado a atenção, é que sabemos que queremos profissionais diferentes, profissionais mais adaptados e versáteis na relação de interação humana, mas também com os utentes, com os cidadãos, mas também com outros grupos profissionais. Sabemos que queremos isto, mas depois, como é que isto se concretiza na prática, continua sempre na indefinição. Se isto implica a maior partilha de responsabilidades entre os grupos profissionais, se isto implica uma maior partilha de competências entre vários grupos profissionais, ou se é apenas tarefas. Portanto, há aqui indefinições que nós não conseguimos resolver, e a relação, para concretizar, para quem não esteja a perceber o que eu estou a dizer, a relação entre médicos e enfermeiros continua a ser aqui a questão nevrálgica de tudo isto, e aquela questão que mina qualquer definição e qualquer capacidade de avançarmos. Mas sabemos uma coisa, é que aquilo que nós chamamos os ciclos profissionais, portanto, profissões estanques nas suas competências e nos processos de trabalho e na partilha de informação, e que não seja apenas uma partilha de informação formal e que seja uma partilha de informação útil ao processo clínico. Sem isso, de facto, estamos a gastar mais dinheiro e estamos a tornar os cuidados menos eficientes, e sobre isso não há qualquer dúvida do ponto de vista de evidência académica. Portanto, como é que na prática conseguimos fazer isso? Continua a ser uma eterna questão, neste momento já começa a ser uma eterna questão, que se vai arrastando. Pronto, como último slide e como última reflexão, para tentar então dar aqui, não nos dar um nó cego, e tentar aqui tirar aqui este nó, este laço que estou a dar, que estou-vos a colocar perante o problema.
princípios genéricos, e são genéricos, obviamente, porque se eu tivesse os princípios na prática, possivelmente estes problemas já não existiam, porque outras pessoas também já tinham chegado às resoluções. Mas eu penso que tem que haver aqui o respeito a alguns princípios. Um deles é a existência de reformas mobilizadoras. Uma grande reforma que nós tivemos do Serviço Nacional de Saúde foi a reforma dos cuidados de saúde primários. Independentemente das avaliações que se possa fazer, de efeitos perversos ou menos positivos que tenham acontecido, a questão é reuniu consenso entre os atores do sistema de saúde. E isso significa que as reformas, é um princípio das políticas públicas, é que as reformas devem ser feitas com os seus próprios destinatários. E, portanto, é um bom exemplo que funcionou e, portanto, qualquer reforma daqui para a frente não se pode esquecer desse princípio. Já experimentámos na prática isso e acabamos por perceber os benefícios e houve um amplo consenso, apesar de problemas, houve um amplo consenso relativamente à reforma dos cuidados de saúde primários. Tem que haver claramente uma clarificação da orientação política. Dei-vos conta daquelas 4 indefinições, foi aquilo que vos apresentei, tem que haver uma clarificação daquelas 4 indefinições. Aquelas indefinições não podem existir se nós queremos fazer uma gestão estratégica, planeada, sustentada de recursos humanos. E, portanto, enquanto aquelas indefinições permanecerem enquanto indefinições, não vai haver reformas estruturais nos recursos humanos. Coragem política, portanto, a falta de melhor expressão, precisamos é de compromisso e de comprometimento político. Não só do titular da pasta da saúde, mas também do governo, em concreto o primeiro-ministro, que tem que ter noção destes problemas e de que precisa de apoiar o seu ministro da saúde para atuar sobre estas áreas, porque senão o ministro da saúde, à primeira tentativa e aos primeiros obstáculos e às primeiras resistências corporativas ou de outra ordem, cai, não é? Cai em desgraça, cai mal. Como nós já temos inúmeros exemplos ao longo dos últimos 30 anos. Precisamos de uma cultura de avaliação de resultados, ou seja, precisamos de perceber sobre aquilo que fazemos, o que é que corre bem e o que é que corre mal, porque senão nós não sabemos nunca o que é que devemos de fazer e andamos sempre nesta produção de diagnósticos, sem serem inconsequentes e, portanto, basta, na área dos recursos humanos da saúde, basta de diagnósticos, estão feitos, precisamos é de avaliar as práticas que estão no terreno, o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal, para sabermos que caminhos é que poderemos adotar de futuro. E, por fim, uma responsabilização dos intervenientes. E isto eu falo de cima para baixo e de baixo para cima. Precisamos de uma cultura avaliativa da prática profissional, e isso inclui os profissionais, mas também inclui as lideranças intermédias, que muitas vezes estão invisíveis em todos estes processos e que são determinantes no sucesso das organizações de saúde e nos modelos de organização do trabalho e nas relações intraprofissionais e interprofissionais, e depois as cúpulas das organizações, não é? Portanto, os administradores, as chefias clínicas, e depois subindo até à estrutura dos responsáveis dos organismos que compõem a orgânica do Ministério da Saúde. E pronto, e penso que com isto termino a minha apresentação, agradecendo a vossa atenção. Ora, muito obrigado, professor Tiago. E se quiser pode, entretanto, tirar a partilha da ecrã. E neste momento iríamos então passar a palavra às nossas convidadas comentadoras. Só fazer aqui um ponto de desejar aqui boa noite aos mais de 100 participantes que nos estão a ver no Zoom e no Facebook. E apelar a vossa participação, estejam à vontade para colocar as questões tanto num lado como no outro, que iremos depois, numa segunda ronda, tentar repescá-las. Perante este diagnóstico, acho eu consensual, pelo menos na sua maioria, irei apelar para passar a palavra às nossas comentadoras. Neste caso, iria convidar a professora Júlia Valério para ser a primeira, sem qualquer razão aparente para esta ordem, totalmente arbitrária, mas iria convidá-la então para o seu primeiro comentário. Ora, muito boa noite a todos. Quero agradecer o vosso convite e dizer que é um prazer estar convosco e com todo o público que nós não vemos, mas que seguramente teremos o prazer de convidar a participar e estaremos disponíveis para responder às vossas questões. Quero dar os parabéns ao professor Tiago e eu subscrevo tudo o que ele disse, portanto, eu antes de receber
o PowerPoint dele, eu tinha escrito umas coisas e é em total consonância. Portanto, eu só vou falar da psicologia e de como isto se aplica à psicologia. Mas há assim, determinadas ideias-chave daquilo que o professor Tiago foi apresentando e que eu fui escrevendo, embora já tivesse lido o texto, e que se articulam com o que eu vou dizer a seguir. Obviamente vou aplicar isto ao que se passa na psicologia, penso que a ideia era essa, mas que estão em absoluta consonância com aquilo que eu tinha pensado. Então, uma é que os profissionais são centrais na confiança que os cidadãos depositam no SNS e que devemos cuidar dos profissionais, saber quem eles são e cuidar deles. Em segundo lugar, temos que ter uma cultura de avaliação, que é algo que falta imenso no SNS. Nós somos muito artistas e pouco científicos no que diz respeito à avaliação e à gestão que ainda é feita. Depois, outra questão prende-se com a forma como nós podemos aceder ou não e temos boa forma ou melhores sistemas de informação ou piores sistemas de informação, que é a ideia de que bons dados fazem boa gestão. E nós temos falta de dados e de dados que comuniquem entre eles. Uma outra questão é que as boas práticas devem passar de ilhas a continentes, sem dúvida, mas para isso também precisamos dos dados que nos permitam e, por outro lado, também da uniformização. Mas nós não podemos fazer benchmarking, não podemos fazer avaliação se não tivermos bons dados. E, por último, acho que há realmente uma falta de uma política de gestão estratégica de recursos humanos, quer a nível central, quer a nível local. Eu acho que nos hospitais, eu trabalho num hospital, portanto, não sei se o mesmo se passa nos centros de saúde, mas pela sua dimensão, se calhar isto não será muito diferente, porque tem ainda menor dimensão. Os serviços de recursos humanos ainda são serviços de pessoal, são serviços de gestão administrativa de recursos humanos e não lhe é dada a condição para se assumirem como serviços de recursos humanos, o que também é importante dentro das instituições para que haja práticas não geradoras de equívocos, de conflitos, práticas transparentes a nível das várias profissões que existem no SNS. Relativamente à psicologia, eu tenho 3 questões, eu sei que disponho de pouco tempo. Uma das questões é quanto é que vale um psicólogo? Outra questão é onde estão os psicólogos? E a última questão é como é que os psicólogos avaliam as suas práticas? Ora, quanto vale um psicólogo? Hoje em dia, eu trabalho há 38 anos no SNS, sou assim uma espécie de dinossauro quase, e hoje em dia há muito maior reconhecimento da necessidade da existência de uma abordagem psicológica, dos benefícios e dos ganhos da intervenção psicológica no campo da saúde. Também, inequivocamente, as pessoas reconhecem que há uma redução de custos, quer diretos, quer indiretos, portanto, que é um investimento que vale a pena. Mas desse conhecimento ao reconhecimento dos psicólogos vai um passo muito grande. O que se traduz numa dificuldade que começa a ser dramática e há bocado o professor Tiago falava disso, de captação e de manutenção dos bons profissionais no SNS. Eu, por exemplo, tenho neste momento um profissional que eu adorava reter e que vai sair. Os psicólogos neste momento não entram para a carreira de técnicos superiores de saúde, porque essa carreira está congelada desde 2005. Entram para a carreira de técnicos superiores, o que significa que desde a entrada ganham menos de 200 euros. Ou seja, um psicólogo com um mestrado, no mínimo, começa por ter um salário de 1.200 euros, o que em líquido dá menos de 1.000 euros, a trabalhar 40 horas por semana. E mantém-se neste registro no mínimo 10 anos, se não for mais. Convenhamos que eu quero pessoas que não trabalhem pelo dinheiro, mas também quero pessoas que se sintam reconhecidas pelo trabalho que desenvolvem. E com estas condições é muito difícil, mas o SNS neste momento não permite aos psicólogos fazerem formação nas instituições, formação de ingresso em carreira. Os psicólogos, para terem a sua carteira profissional, têm que fazer um estágio de ingresso em carreira.
esse estágio tem obrigatoriamente que ser remunerado. E esses estágios são feitos nas instituições externas, exteriores ao SNS, porque no SNS, alegadamente, não há figura jurídica que permita que esses estágios sejam remunerados. Até 2005 havia a semelhança com o que há com a carreira médica, estágios remunerados com concurso a nível nacional e o SNS pagava esses estágios. Neste momento, os estágios dos psicólogos são pagos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, candidatando as instituições a esses estágios. As instituições do SNS não se podem candidatar a esses estágios, ou seja, nós não temos, que somos os mais idóneos, aqui entre nós estamos a elogiar-nos, mas inequivocamente somos os mais idóneos para formar. Não temos condição para formar novos psicólogos. Ou seja, o Estado não é amigo do próprio Estado. Concede a instituições de pequena dimensão e também, pensemos, de pequena capacidade formativa, condições formativas que não concede às suas próprias instituições. E isto é realmente um problema, porque põe em causa a boa formação das pessoas que ingressam. Por outro lado, há também o problema, passemos à questão seguinte, onde estão os psicólogos, como é que eles estão distribuídos? Não sabemos. Há bocado o professor Tiago falava na dificuldade em obter dados fidedignos e há dados consonantes. Perguntamos à CSS, dá-nos uma informação, depois perguntamos às instituições, às várias instituições, e a informação é diversa. Muitas vezes as próprias instituições não nos sabem dizer muito bem, e não me perguntem porquê, quantos elementos de psicologia. Isto também tem a ver com as carreiras, ou seja, porque às vezes eles não distinguem, porque a nossa carreira não é técnico superior e depois tem tudo agrupado em técnico superior e depois não sabem quem é psicólogo e quem é que são os técnicos superiores das outras áreas. Ou seja, sabemos que somos poucos, mas não sabemos quantos somos, não sabemos onde estamos, também sabemos que temos uma distribuição assimétrica, mas não nos conhecemos e isto tem um impacto também na forma como nós não nos podemos articular, que é outra das dificuldades, ou seja, uma dificuldade de articulação dos psicólogos no âmbito do SNS, nomeadamente que não há estruturas de coordenação, e dos psicólogos do SNS com os psicólogos que existem na comunidade e que levam a cabo intervenções com afinidade com a nossa, como, por exemplo, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, as IPSS, as autarquias, que cada vez dispõem de mais recursos, felizmente, mas tudo isto é feito de uma forma absolutamente desarticulada, muitas vezes com duplicação, triplicação de intervenção, e, portanto, uma ausência de coordenação e de possibilidade de planeamento destas intervenções que poderiam ser realmente maximizadas no seu impacto. No que diz respeito ao que fazem os psicólogos, como fazem, nós sabemos que cada um sabe da sua instituição, embora também não possa mensurar muito os resultados, mas não sabemos o que se passa nas outras instituições. E isto prende-se, obviamente, sobretudo com dois aspectos, com uma pouca cultura de avaliação. Ou seja, eu, conforme disse, trabalho há 38 anos. Há 38 anos atrás havia uma grande clivagem entre o exercício clínico e o exercício de gestão. Ou seja, os clínicos eram clínicos e a gestão era para as pessoas da gestão. Hoje em dia isso é impensável. Ou seja, hoje em dia quem gera um serviço, e mesmo os meus colegas que não gerem, mas eles têm que pensar em termos de gestão e pensar também em termos de resultados. Mas para isso nós precisamos de formação e realmente não há formação. A formação em gestão da saúde eu acho que é absolutamente obrigatória para quem tem cargos de gestão intermédia, para quem tem cargos de gestão superior, porque é uma condição para fazer bons diagnósticos, para fazer boa avaliação e para fazer bom planeamento.
há também enormes lacunas, conforme disse há bocado, no que aos sistemas de informação diz respeito. Ou seja, os sistemas de informação não comunicam entre eles, ou seja, nós temos sistemas de informação clínica que não comunicam com os sistemas de gestão administrativa, temos sistemas de gestão clínica que são pensados para as coisas clínicas, mas não são pensadas para a reflexão. Eu dou um exemplo, se calhar, mais concreto. Eu estou preocupada em estudar o absentismo dos utentes às consultas, e agora mais do que nunca. Às primeiras consultas, às subsequentes, eu quero saber quem falta, quero saber ao que falta, em que alturas falta, por exemplo, se falta mais para o fim do mês, se faltam mais as pessoas que vivem longe do que as pessoas que vivem perto, se quando nós fazemos descentralização das consultas, por exemplo, nós somos um centro hospitalar e temos um hospital, que era o Hospital de Espinho, que agora nos pertence, e temos consultas de proximidade em Espinho, se as pessoas em Espinho faltam menos do que faltam, e quem é, bom, se vale a pena até lá a consulta, mas eu tenho que criar bases de dados para as quais eu vou buscar informação aqui e ali e que tenho que as manter regularmente, porque eu não consigo informação que me permita eu só pedi-la e ela ser-me fornecida. Porquê? Porque a informação não está pensada para interligar, para conectar os dados clínicos com dados administrativos. E se calhar não está porque as pessoas valorizam pouco esses aspectos. E acho que bons dados realmente são essenciais para que nós façamos uma boa gestão. Ora, eu acho que já ultrapassei os 10 minutos. Eu só queria despedir-me, desejar a todos muito boas festas e fazer um voto de que 2001 e os anos seguintes sejam anos de grande defesa do SNS e de grande luta pelo melhoramento do SNS. Obrigado, professora Júlia. Não se esqueça, já provavelmente vamos regressar aí. Vou só passar agora a palavra então à doutora Fernanda Santos para o seu comentário depois da apresentação do professor Tiago. Doutora Fernanda, é só isso, ótimo. Sim, penso que estou no ar. Eu agradeço o convite a todos, como é óbvio, agradeço o convite à Fundação e fico muito contente por estar neste painel e por discutir um assunto que nos é tão querido a todos e temos um especialista, o professor Tiago é especialista nesta área, e portanto temos que aproveitar e beber um bocado daquilo que ele diz. Eu realmente, quando recebi a sua apresentação, pensei assim, eu iria mudar este título, eu mudava isto para a inconsequência crónica. Pensei exatamente da mesma maneira. E consigo houve mais pessoas que pensaram, certo? Consigo houve mais pessoas que pensaram. A verdade é que é uma inconsequência crónica, é verdade, é mesmo. Eu gostei muito da sua apresentação, eu já tinha lido o documento da Primavera e gostei muito da sua apresentação. Eu acho que realmente este desfazamento em áreas de governação é crónico, tem sido ao longo dos anos e tem feito com que não haja uma estratégia integral, que integre todas as áreas, uma estratégia transversal e ao mesmo tempo a longo prazo. Nós estamos sempre a pensar, a ir atrás do prejuízo. Somos muito bons a escrever, como disse há bocado, a imaginar o que é que temos que fazer, mas depois quando chega à altura de passar da lei à prática, de passar dos projetos à prática e de pôr aquilo que são as recomendações, este documento já existe há 2 anos, portanto as recomendações são públicas, depois para passar destas recomendações à práticas e operacionalizá-las é muito mais complicado. Gostei muito porque abordou aquilo que deve ser o desenho de uma política de recursos humanos, que abranja várias dimensões e falou nelas, na disponibilidade, na acessibilidade, de outra maneira, de outra forma, mas falou nelas, na aceitabilidade, na qualidade e em todos os fatores que os influenciam. E a qualidade foi falada aqui pela doutora Júlia Valério de uma forma importante, que é a avaliação leva à qualidade. E nós realmente não temos uma cultura de avaliação. Não temos e também não somos estimulados a ter, porque quando nós tentamos fazer uma avaliação do nosso trabalho, há sempre alguém que diz, não vale a pena fazer isso porque os outros não fazem. Quando nós deveríamos todos
deveríamos planear. Eu faço questão, eu sou coordenadora da unidade desde 2009, mas sou chefe do Serviço de Saúde Pública desde 2000, e faço questão que a minha equipa e que a unidade de saúde pública faça anualmente uma contratualização do seu plano, que faça o seu plano e que avalie. Nós fazemos uma monitorização a meio do ano e fazemos uma avaliação do plano no fim do ano. Isto para mim é básico, para saber o que fazemos e para saber como podemos programar. Porque se nós não soubermos o que fizermos, se não avaliarmos e se não virmos se as nossas metas são cumpridas ou não, e porque é que não as cumprimos, também não conseguimos prever o que é que vamos fazer no ano seguinte. Depois, acho que é importante, e falou também, abordando de maneira diversa, aquilo que são os determinantes do desempenho. Nós hoje não temos um mecanismo que nos garanta que a formação que nós fazemos está adaptada às necessidades. Não temos mecanismo para o saber e para o fazer. Por outro lado, também há algumas alterações, há alguns job descriptions de algumas profissões que mudaram. Por exemplo, os enfermeiros. Os enfermeiros poderiam fazer e poderiam tomar a seu cargo outras atividades que também não tomam, e isso tem muito a ver com os lobbies dos vários grupos profissionais. Depois, os incentivos. É preciso haver incentivos. Nós sabemos que temos zonas do país que é muito difícil fixar profissionais. Eu dou-vos o exemplo de Beja. Neste momento não tem nenhum médico de saúde pública, por exemplo, e é difícil fixar esses profissionais lá. Se há incentivos para, por exemplo, unidades USF modelo B, também deveria haver incentivos para fixar essas pessoas em algumas zonas onde não é possível. Depois, a motivação, e o professor Tiago falou muito da motivação. Nós, se não tivermos profissionais motivados, nós realmente também não temos profissionais com qualidade a trabalhar e a darem tudo pelo sistema em que estão a trabalhar. Por outro lado, nós sabemos que ainda temos muito centralizados os recursos humanos. Há uma plataforma nacional onde se faz quase a distribuição de recursos humanos e ela deveria ser mais descentralizada. A doutora Júlia Valério há bocado tocou num ponto-chave, quanto a mim também, que é os recursos humanos têm administrativos às vezes, não têm gestores de recursos humanos, não têm pessoas que tenham formação na área dos recursos humanos e que saibam o que é que devem fazer, como é que devem fazer com que esses recursos humanos sejam adequados às necessidades que nós temos. E, portanto, deveria-se descentralizar esse processo de recursos humanos. E depois as políticas, é evidente que nós temos uma política que não está adaptada àquilo que nós precisamos, às nossas necessidades, e também não está preparada para o futuro. Portanto, é realmente crónico. Eu concordo consigo, é crónico. Depois, falando e isto porque já foram abordadas, muitas das coisas que eu disse aqui foram abordadas pelo Dr. Tiago e pela doutora Júlia de uma forma também muito sistemática, eu gostava de reforçar aquilo que o Tiago disse, que é a pandemia não trouxe novos problemas, não trouxe mesmo. A pandemia mostrou-nos como é que nós estamos em termos de recursos humanos, mostrou-nos que nós não fazemos previsão nenhuma daquilo que precisamos, não fazemos previsões a longo prazo, mostrou-nos que em termos de recursos humanos nós somos reativos, não preparamos nada, e em termos de saúde pública mostrou-nos que nós não temos quadros, não temos recursos humanos de saúde pública que façam frente nem sequer àquilo que é o trabalho normal e regular, mas muito menos a uma pandemia, a uma situação de urgência ou uma situação de emergência. E nós sabemos que os profissionais de saúde pública são profissionais que têm formação na área do planeamento, da avaliação e da qualidade. E, portanto, eles poderiam ser muito importantes para a definição das necessidades e muito importantes para a definição da estratégia de recursos humanos no futuro. Queria só deixar esta palavra, não tenho mais nada a dizer, gostei muito das vossas intervenções. Obrigada. Obrigada, doutora Fernanda. Passava então a palavra à nossa última comentadora desta ronda, a doutora Ruth, por favor. Olá, agradecer, dar as boas noites a todos, aos que estão a ouvir-nos e aqui ao painel, e cumprimentar-vos também a todos. Bem, já muito foi dito e eu vou agora aqui, então já fui aqui riscando algumas coisas que já foram ditas e portanto não vou voltar a dizer, vou só assim alguns tópicos que eu acho que são de salientar e de também sublinhar aqui. E que partilho inteiramente. O Tiago chamou-lhe fragmentação, chamou-lhe ilhas, na apresentação e na reta final chamou-lhe os silos, certo? Esta compartimentalização que nós temos e que verificamos
na prestação de cuidados, nos níveis de cuidados de saúde, nas equipas e na perspectiva corporativa que existe, nos setores e nas políticas de governação que existem para governar o SNS e naquilo que se tem feito. Portanto, eu acho que este é um ponto que já foi aqui bastante falado, mas que é central para o estado que nós estamos e para esta situação crónica que estamos a falar e que o Tiago nos trouxe. Depois, outro ponto que eu acho que é de salientar e que eu tenho uma pergunta nesse sentido, que é este centralismo, o centralismo de governação do SNS e que na minha visão, que tem sido visto e que esta pandemia nos trouxe muito mais visível para todos, a necessidade de nós pensarmos em políticas locais e porque os territórios e as comunidades necessitam de ter aqui esta adaptação na prestação de cuidados, porque têm as suas próprias necessidades. E nós vimos isto agora mais banalizado quando nos mostram um mapa de Portugal e percebemos que realmente temos fragilidades e que a pandemia mostra-nos exatamente isso. Mas isto já acontecia e nós já sabíamos disto, mas estamos centrais e governamos centralmente o SNS. E, portanto, aqui, nesta perspectiva do capital humano da saúde, fica a pergunta de o que é que nós poderíamos fazer. Esta descentralização era precisa. Eu diria que, e deixava aqui assim a provocação também de... a doutora Fernanda falou aqui do território do Alentejo, neste caso, e da necessidade e da fragilidade do Alentejo, de nós pensarmos, e que já existe assim uns estudos iniciais, que é a questão do índice de complexidade e de nós conseguirmos, com alguns algoritmos, ter, em termos de contratualização, de financiamento também, adaptado às reais necessidades. E o Tiago falou de que nós não conhecemos as necessidades que temos de profissionais, para onde, quando e o que é que temos. Portanto, ligando aqui a isto e deixando aqui esta provocação de podermos trazer a público esta necessidade, este índice pode-nos dizer que um indivíduo, por exemplo, no Alentejo, e dado aquilo que nós conhecemos da situação do Alentejo, especificamente de poder valer mais em termos de financiamento do que um outro indivíduo, por exemplo, não sei, agora assim com algum estereótipo, sei lá, em Cascais, numa zona que tenha aqui muito maior acessibilidade à saúde e que os cuidados de saúde sejam diferentes. E, portanto, deixar também isto. E já foi aqui dito, esta cultura avaliativa, e a cultura avaliativa nesta perspectiva da qualidade. Porque só assim é que nós crescemos, sabendo como estamos, como nos avaliamos, como é que estamos, a fotografia que temos é que conseguimos progredir e aumentar a qualidade da prestação de cuidados que temos. E ligando um bocadinho, desculpem, ao tema que também já foi falado no nosso painel anterior de sábado, desculpem, e que liga também aquilo um pouco ao que o Tiago nos trouxe aqui do diagnóstico e de algum desconhecimento que nós temos nesta área de diagnóstico da necessidade desta prestação de cuidados ser interdisciplinar, interprofissional. Mas para que isto exista é preciso a junção de vários fatores que o Tiago salientou também, a questão da formação académica, e a formação académica para nós sabermos trabalhar em equipa e prestar fazer uma prestação de cuidados de saúde adaptada às reais necessidades, e que neste momento o panorama fala-nos das multimorbilidades que nós temos na população, das doenças neurodegenerativas, e que precisam deste cruzamento e deste entrosamento dos profissionais na prestação de cuidados de saúde. Precisamos aqui que a formação académica também trabalhe estas questões, que o Tiago aqui salientou, e que em tom provocatório precisaríamos que este panorama que conhecemos do capital humano da saúde e das profissões que já estão e daquelas que se calhar precisariam de estar, porque as necessidades assim o implicam, para termos mais qualidade e mais ganhos em saúde, nós precisamos de pensar e de repensar
esta formação académica. Claro, e não estou aqui a tirar a necessidade de existir formação específica, multiprofissional, uniprofissional, certo? Mas depois, como já percebemos que as necessidades requerem, as necessidades das populações e dos territórios requerem esta intervenção de diversos profissionais, de diversos setores, precisamos que isto também seja trabalhado na formação académica e, portanto, deixar aqui esta necessidade. E depois, e para terminar agora, e depois se houver mais um bocadinho para algumas perguntas, deixar, e agora estava aqui a tentar encontrar o papel onde escrevi a pergunta que tínhamos, quando falamos, e aqui já foi falado, do capital humano que existe na saúde, o Tiago falou-nos do que é que existe e do que é que eram algumas áreas que ainda estão por nós conhecermos. E neste sentido, eu deixava aqui a importância, que acho que é basilar, da participação de todos, a participação cívica, e cívica no sentido de os profissionais participarem, mas as pessoas participarem. Temos uma nova lei de bases que permite, e que anteriormente também, mas como é que nós efetivamos isto? E precisávamos também de pensar esta perspectiva da participação dos cidadãos na prestação de cuidados de saúde, e que de certeza trariam aqui também, se calhar, uma melhor organização em termos dos recursos e dos profissionais e das necessidades que nós temos na saúde e no SNS. Muito obrigado, Ruth. Pronto, temos aqui perguntas complicadas, mas respostas um bocadinho mais complicadas que as perguntas, por isso eu se calhar, e porque é um tema que tem várias dimensões, eu se calhar agora devolvi a palavra ao professor Tiago, para, no fundo, fazer aqui alguma resposta que entenda fazer às comunicações das nossas convidadas e comentadoras, e depois tentarei fazer aqui uma estrutura e um resumo das perguntas que estão a ser colocadas nos bate-papos, e depois devolvo-vos a vocês uma segunda ronda, por todos, já com as perguntas dos nossos participantes. Por isso, se calhar agora passar a palavra ao Dr. Tiago, para, no fundo, fazer um comentário aos comentários. Bom, quer dizer, estamos aqui com amplo consenso. O consenso é bom, neste caso torna as coisas... É excelente haver consenso, agora aqui não há um contraditório, o que significa que andamos muitos a dizer as mesmas coisas, ou por via académica ou por via de experiência, quer seja nos hospitais, quer seja nos centros de saúde. Quer dizer, eu concordo em absoluto com tudo aquilo que as minhas comentadoras, ilustres comentadoras, disseram. E de facto eu penso que a mensagem, que a tónica que sobressai de tudo isto é que nós, estando em posições diferentes, eu claramente estou na posição académica, portanto distante, não ativa, mas muito vigilante, muito preocupada, muito atenta, com uma visão de sistema, com uma visão internacional decorrente da minha formação e da minha prática profissional, e penso que nós já percebemos bem qual é o caminho para onde temos que ir. E a questão é como fazer, não é? Acho que essa é a questão, como fazer. E penso que isso sobressai. E parece-me que, se calhar, é só a área dos recursos humanos é só mais uma área em que isso acontece. O como fazer está mais dependente aqui de um compromisso político do que propriamente de uma mobilização académica e de uma mobilização dos profissionais, porque os próprios profissionais estão mobilizados. Eu penso que os próprios profissionais são os primeiros a sentir no seu dia-a-dia que é preciso uma mudança, que as coisas como estão não estão a funcionar. E, portanto, aquilo que eu quero dizer é que este amplo consenso que todos nós encontramos aqui é sintomático de que chega deste estado, desta inconsequência crónica, desta crónica de inconsequência, e precisamos efetivamente de compromisso político para avançar com aquilo que precisa de ser feito, mas eu volto a dizer, não há nenhuma reforma estrutural dos recursos humanos que seja possível ser feita enquanto persistirem indefinições sobre o sistema de saúde que nós queremos para Portugal.
E isso é colocar o dedo na ferida. E, portanto, nós não conseguimos discutir que profissionais nós queremos se não conseguimos discutir qual é a relação pública ou privada que nós queremos, porque depois estamos constantemente a dizer que os profissionais saem do Serviço Nacional de Saúde para o setor privado, mas eu nem sequer sei se o sistema de saúde português deveria ter o Serviço Nacional de Saúde a concorrer com o setor privado e os especialistas os mesmos profissionais irem de um lado para o outro, ou se seria outra orgânica do sistema de saúde que seria desejável. Portanto, isso tem de ser equacionado, é por isso que eu digo que gerir este problema dos recursos humanos é gerir um outro problema que requer o tal compromisso político de clarificação. E, portanto, quer dizer, estarmos neste estado nesta paz podre, a tentar remendar a situação, o tempo vai passando e isto vai me incomodando cada vez mais, porque percebemos quais são os problemas com os quais estamos a lidar e que as soluções precisam de um compromisso político para avançarmos, porque caso contrário estaremos daqui a 10 anos exatamente a atualizar o PowerPoint apenas com mais algumas coisas, mas estaremos a dizer as mesmas coisas e isso tem que ser claro para toda a gente. Uma pequenina nota em relação àquilo que a doutora Ruth disse, sobre a questão da descentralização, super pertinente, mas eu também digo que isso é uma outra área de discussão, que nós não temos uma grande percepção, porque assumimos que a descentralização é uma coisa positiva, e por princípio é. Agora, que descentralização que nós queremos e para que áreas de governação é que nós queremos descentralizar, aí voltamos a complicar a questão, porque a descentralização pode ser feita para o nível das regiões, pode ser feita para o nível intermunicipal, pode ser feito para o nível municipal, e isto implica modelos de governação completamente distintos e para questões tão diversas como se é para a contratação, se é para a formação, se é para a avaliação de resultados e desempenho e, portanto, só para chamar a atenção que quando a descentralização é um excelente princípio, eu subscrevo em absoluto, mas depois isso obriga-nos depois politicamente a ter que concretizar, descentralizar para quê, em que áreas e para que níveis, não é? Porque isso depois não pode criar aqui processos de fragmentação. E nós já percebemos em Portugal, quando tentamos descentralizar, sobretudo quando entramos na nova lógica dos hospitais SA, não é? Que foram primeiro criados os hospitais SA, estou em 2002, e depois passaram aos hospitais EPE, nós percebemos que essa descentralização da tomada de decisão foi um princípio importante, mas depois começou a criar um efeito não previsto, eventualmente, que foi a concorrência dos próprios hospitais públicos, SA de capitais públicos e depois EPE, por profissionais de saúde. E a contratarem-nos por contratos individuais de trabalho, uns a salários principescos e outros a pagar menos. E, portanto, isso também tem que ser equacionado quando nós falamos da descentralização, porque há áreas de governação que têm de ser altamente centralizadas para garantir que o Serviço Nacional de Saúde não se desfragmenta e não entra em concorrência interna no sentido negativo, que é estar a competir ou seja, o benefício, uma soma negativa, o benefício de um hospital é o prejuízo de outro, o benefício de um acesso é o prejuízo de outro, e portanto são estas coisas que nós temos que evitar respeitando o princípio da descentralização. Ficava por esta reflexão. Ok, então vou tentar estruturar um bocadinho, temos muitas questões. Desculpe, doutora Fernanda, queria fazer um subcomentário, força. Desculpe, tem só que ativar o som. Queria só completar aquilo que disse o Tiago. Eu penso que quando eu falo da motivação e da mobilização, se nós não tivéssemos profissionais de saúde motivados e mobilizados, nós não tínhamos conseguido responder da maneira como estamos a responder. Nós neste momento temos profissionais de saúde, e eu falo nomeado da saúde pública, que é aquilo que eu conheço melhor, porque sou médica de saúde pública e portanto é aquilo que eu conheço melhor, mas isso também noutras áreas, e nós temos profissionais, a minha equipa está a trabalhar desde fevereiro, 12 horas por dia, sem sábados e domingos. Portanto, nós estamos motivados e estamos mobilizados. Não sabemos até quando é que aguentamos isto, como disse há bocado e muito bem também. Isto vai ter que ter um fim. E depois eu vejo ali no bate-papo uma questão que é os custos com pessoal serem investimento e não despesa. Eu penso que os custos com pessoal só podem ser investimento e não despesa se eles gerarem cuidados de saúde bons, se melhorar a saúde das pessoas, se houver ganhos em saúde e se houver estratégia para que isso aconteça, porque senão são sempre uma despesa e não um ganho, ou seja, não são um investimento.
não tenho mais nada a dizer, era só isto. Era um comentário. Muito obrigado. Ora, pronto, a verdade é que isto é um tema lato, com várias dimensões e diferentes pontos de vista. Temos aqui a perspectiva mais, um bocadinho como a doutora Júlia falava, dos recursos humanos enquanto quase serviço de pessoal, e a questão mais da carreira, mais sindical, propriamente mais corporativa, digamos assim, da dimensão profissão. Temos a questão das competências, nomeadamente quer as competências de partilha, no fundo, de atos e de partilha, no fundo, de objetivos e de intervenções, mas também a questão da competência da formação de base, que também já foi tocado aqui e foi tocado também aqui no bate-papo. E depois temos a outra perspectiva, que é olhar para o recurso humano como, para além do prestador, mas também ele como, no fundo, o alimentador da reflexão e da construção de novas soluções, e a maior parte das vezes as soluções que realmente vêm do bottom-up e que surgem realmente no terreno e da interação real das pessoas com as necessidades depois das pessoas, cidadãos, doentes, neste caso. Por isso eu vou tentar estruturar as questões, e há sempre aqui esta tentação de cairmos um bocadinho nesta discussão mais de lógica mais profissional de carreira, e foram colocadas algumas questões. A primeira era, e coloco uma pergunta mais direta e provavelmente concordam todos, que foi o facto de no seu quadro de apresentação não incluir os assistentes sociais, técnicos superiores de serviço social, que acho que de modo geral poderemos considerar como técnicos, como profissionais de saúde, se não estaria, pelo menos houve aqui... Estão nos técnicos superiores de saúde. Pois eu imaginei que estivessem englobados uma destas subcategorias. Mas isso lá está, é nomenclatura do Serviço Nacional de Saúde. E que já peca por defeito, porque realmente já é exclusiva, que aparentemente parece que não estamos a incluir, não é? Aparentemente é pouco inclusivo. A segunda questão, e que já foi colocada para várias pessoas, é de que mecanismos, vocês os quatro, numa lógica mais concretizável da resposta, vou tentar pedir-vos só que tentem fazer respostas mais concretas possíveis, que mecanismos é que vocês veem que possam ser operacionalizados de forma a garantir a maior a fixação, no fundo, dos profissionais. Se é uma questão de remuneração, porque realmente falam várias pessoas nisso, até por causa do desvio para o setor privado. Se é uma questão de formação, de carreira construída, ou seja, um plano de carreira para as diferentes profissões, que acontece às vezes até na NHS em Inglaterra e na Escócia e Países Baixos, que as carreiras têm níveis de progressão, com níveis de formação que têm que ser validados. Acham que isso era uma solução? Que outras, no fundo, um bocadinho isto. E uma segunda subquestão que vai de encontro também um bocadinho aos temas de investigação do professor Tiago, que tem a ver com os diferentes sistemas organizativos dentro do SNS, mesmo dentro da rede hospitalar, mesmo dentro da rede de cuidados subprimários, que implicam diferentes vínculos com as mesmas profissões, e que depois acabam por criar assimetrias, quer do ponto de vista organizacional, quer do ponto de vista da operacionalidade, quer do ponto de vista até de remuneração. Dentro, ou seja, as mesmas profissões estão organizadas e estão colocadas em diferentes sistemas organizativos, o que lhes carece e obriga a diferentes papéis e diferentes respostas. Ou seja, esta dupla questão numa lógica mais de carreira, e depois uma última ronda por uma lógica mais construtiva da profissão, enquanto agente de mudança, deixarei essa para o fim. Por isso agora ia inverter um bocadinho os papéis e iria começar pela doutora Júlia Valério e deixaria o Tiago, se não se importar, para o fim, e tentarmos inverter aqui a ordem dos comentários. Professora Júlia. Ora, no que diz respeito à primeira questão, que eu penso que tem a ver com como motivar os profissionais, como promover o envolvimento, eu não quero ser mal interpretada ao fazer aqui um elogio da minha administração. Eu não costumo fazer estas coisas, mas pronto, mas quando merecem, merecem. E eu vou dar 2 pequenos exemplos de como políticas locais, políticas de gestão bem pensadas, podem ser fundamentais, e pequenas coisas, e coisas que não custam dinheiro na motivação e no bom funcionamento das organizações e na procura de soluções que sejam solução. Eu vou dar o exemplo do nosso presidente, espero que ele não esteja a ver, porque senão vai achar que eu estou a elogiá-lo em excesso, porque ele é modesto. Mas ele todas as segundas-feiras envia um mail, desde que entramos neste estado de situação Covid, etc., com como nós estamos no hospital, ou seja, quantas pessoas nós temos infectadas, quantas temos em isolamento, quantos profissionais, quantos doentes Covid temos internados em enfermaria, quantas pessoas estão nos cuidados intensivos, o que se passa no nosso hospital. Ao que se segue,
um discurso de motivação, obviamente não sempre o mesmo, diferente e adequado, e com, muitas vezes, a transcrição de cartas de elogio recebidas pela administração de elogio aos profissionais. Isto tem um impacto, e eu que estou do outro lado, que não sou da administração e que conheço muita gente no hospital, um impacto enorme em termos motivacionais. Ou seja, nós sabemos o que se passa no hospital, naquilo que mais nos preocupa neste momento, é transparente e reconhecem-nos. Isto é fundamental. Uma outra prática, eu fiquei muito contente no outro dia quando um colega meu, numa reunião fora do hospital, um colega que não trabalha no hospital, trabalha em organizações, disse: o teu hospital tem a consulta super bem organizada. Eu fui a outro hospital, não vou dizer qual, mas aquilo era um pandemónio, porque nós agora temos a dificuldade de não poder ter salas de espera cheias de pessoas, as pessoas fazem fila no exterior, porque têm que manter as distâncias, etc. E o teu hospital tem aquilo. Claro que ele foi já na fase em que nós já estávamos bem organizados, porque a coisa não começou assim. Mas foram os porteiros e os seguranças que foram pessoas que foram ouvidas como conhecedores e importantes elementos, digamos, a nível de acolhimento de ideias para a forma de organização da espera até à efetivação da consulta. E realmente as coisas estão muito bem. E eu posso dizer porque me pediram para reunir com eles como pessoa que não tinha nada a ver com a administração, etc. E ouvir as sugestões dele. Foi o centro de ambulatório que me sugeriu isso. E eles deram, porque são conhecedores, deram ideias muito, muito construtivas. E neste momento eu fiquei contentíssima a ouvir alguém dizer: vocês têm a consulta, o tempo de espera da consulta, o percurso de espera da consulta a funcionar muito melhor do que, obviamente, a comparação não era todos os hospitais, mas outro hospital. E porquê? Porque as pessoas foram envolvidas, foram ouvidas e foi envolvido quem está de perto. E obviamente também quando as pessoas são envolvidas, as pessoas fazem questão de que isso funcione, ou seja, em que as soluções que eles propõem são deles e, portanto, nós vamos trabalhar para que elas funcionem bem. Já isto são duas coisas em termos motivacionais que, obviamente, não nos ultrapassam, estão ao nosso alcance e são bons exemplos, que acho que é sempre de divulgar os bons exemplos. No que diz respeito às carreiras, que foi também aí uma questão que colocou, eu acho que a estrutura, embora a estrutura das carreiras da psicologia em Inglaterra, eu sou muito crítica, porque eles têm pessoas a exercer com níveis de formação de início muito insuficientes, mas acho que a progressão em carreira devia ser condicionada à formação, mas deviam ser dadas condições para essa formação e devia haver uma progressão em função do mérito e em função, obviamente, também da exigência, ou seja, do nível de formação alcançado pelas pessoas e havia de haver mesmo uma exigência formativa para que as pessoas não entrem no hospital com mestrado e continuem todo o seu percurso sem adquirirem mais formação adicional, porque isso não são obrigadas. E também convenhamos que quem receber 1000 euros por mês não tem muito dinheiro para investir em formação. Eu agora fico por aqui. Passaria a palavra à doutora Ruth, íamos alterar aqui um bocadinho a ordem, neste sentido de que estratégias poderíamos otimizar para fixar os profissionais da SNS e que papel, no fundo, esta questão das diferentes modelos de organização e diferentes tipos de questões de vínculo e de resposta que os profissionais acabam por ter que alterar e ajustar em função das instituições e não o oposto. Já. Bem, claramente eu, em termos da questão das carreiras que aqui foi falada, vejo isto numa perspectiva e que acho que era o que o Pedro também estava a falar, da formação contínua, ou seja, e acho que foi isto que o Pedro também abordou, não sei se percebi muito bem, mas esta garantia, ou seja, para o profissional, mas também para a prestação de cuidados, claramente quando
fazemos esta aposta e esta aposta na formação das pessoas. E, portanto, acho que também foi aquilo que a doutora Júlia aqui falou. Eu também vejo isto desta maneira, em termos das carreiras, e alinhadas neste sentido, alinhadas todas, que é depois aqui esta dificuldade, e se calhar voltávamos à palavra que o Tiago abordou, que era a questão dos silos, e portanto para depois não haver esta diferenciação e esta compartimentalização também na questão das carreiras, e que são temas sensíveis de aqui abordar. Depois a outra questão, em termos de sistemas organizativos, certo? Desculpa, Pedro. Sim, no fundo era um bocadinho que estratégias permitem fixar os profissionais na SNS e possam facilitar esse processo de alguma fuga e alguma mobilização entre setores, ou até de desistência ou de imigração. Que estratégia que o próprio SNS pode, seja uma questão só de revisão de salário e de revisão de carreiras, ou uma questão até às vezes mudar a forma como se pensa a carreira com os modelos de formação contínua. E uma segunda questão era como o SNS tem diferentes modelos organizativos, quer na rede hospitalar, quer inclusive na rede de cuidados primários, que implica diferentes papéis e diferentes vínculos inclusíveis laborais com os mesmos profissionais das mesmas categorias, de que forma é que isso contribui também para que haja aqui, que no fundo que funcione como barreira a um planeamento estratégico de recursos humanos. É uma barreira, ou seja, esta diferenciação que existe e que foi falado, o Tiago falou e eu também falei como uma questão de importância, que esta divisão, esta fragmentação que existe na prestação de cuidados, na própria prestação e nos níveis de cuidados que nós temos. As estratégias, acho que a questão remuneratória é um ponto importante e sabemos, certo? Acho que este alinhamento que falei há pouco da questão de pensarmos as carreiras e a reestruturação das carreiras e acoplarmos, juntarmos isto numa perspectiva e num pensamento de garantirmos a formação contínua dos profissionais, mas também, desculpem, a formação que vai e o contributo que o próprio sistema vai ganhar nesta perspectiva, e eu penso, acho que um ponto aqui importante é nós, ao pensarmos, e uma necessidade que temos e que temos percebido que é uma necessidade da prestação de cuidados, de ser uma prestação de cuidados que seja cada vez mais interprofissional, certo? De percebermos como é que podem existir incentivos aos profissionais, incentivos às organizações, e acho que aqui também é um ponto importante de se trazer, e que já temos alguns exemplos, porque já existem alguns exemplos em termos em Portugal, inclusive. Obrigada, Ruth. Passava então a palavra à doutora Fernanda. Eu não estou a nível central, estou a nível local, vivo num Alentejo não muito profundo, mas um Alentejo, e portanto quando falo quando se fala de fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde, eu falo da outra dimensão. Não é só fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde, é fixar profissionais geograficamente em sítios onde eles não existem, porque não existem mesmo. Nós não podemos pensar em Lisboa, no Porto, não podemos pensar nos grandes centros urbanos e no litoral, temos que pensar também no interior, e portanto nós não temos só de fixar profissionais de saúde da forma como vocês disseram todos muito bem, eu concordo em absoluto, mas nós também temos que os fixar geograficamente noutros sítios onde eles são necessários, onde eles não existem, e portanto aí temos que fazer seguramente uma política de incentivos para que essas pessoas vão para aqueles locais, porque senão não vão. Ponto. Não vamos ter profissionais de saúde nesse sítio. Porque um profissional de saúde que é altamente especializado e que precisa de fazer formação e que gosta de estar num sítio onde faz formação, que gosta de estar num grande centro onde possa aprender, onde possa discutir com os seus pares, não vai para Freixo Espada à Cinta ou para Beja ou para Barrancos trabalhar. Portanto, nós temos que dar incentivos não só financeiros, mas outros incentivos também, como por exemplo, fazer com que as pessoas que estão nesses sítios possam estar nesses sítios 3 dias e estarem 2 dias noutro sítio qualquer, mas que isso seja permitido. Isto não é, o nosso Serviço Nacional de Saúde não é maleável o suficiente para que isto aconteça. Muito obrigado, e passava então a palavra ao professor Tiago e depois iniciava uma segunda ronda.
Bom, as questões são muito mais complexas do que parecem e não vou conseguir, não tenho forma de responder de forma exaustiva àquilo que foi perguntado, porque de facto há aqui muitas coisas em jogo. Chamar a atenção para alguns aspectos, eu acho que para ajudar à reflexão. Em primeiro lugar, nós temos que contrariar aquele princípio de, ou seja, não se esqueçam, há dados que nós não temos, há dados que nós não conhecemos e nós não sabemos o que é que faz com que os profissionais de saúde saiam do Serviço Nacional de Saúde. Temos estudos de caso aqui e ali, temos algumas pistas, mas depois não, se estivéssemos agora aqui a definir uma política, não a deveríamos definir porque faltam-nos esses dados. Nós precisávamos ter um conhecimento exaustivo sobre quais são os motivos que fazem com que os profissionais prefiram sair. E essa análise ser feita por grupos profissionais, por faixas etárias, por enquadramento familiar, e tudo isso pode fazer variar as motivações de sair do Serviço Nacional de Saúde, ou para ir para o setor privado, ou para sair do mercado de trabalho da área da saúde, ou para emigrar. E, portanto, qualquer política de retenção tem de ser definida com base neste diagnóstico, porque se eu quiser reter um profissional que... cujo motivo de falta de motivação e de satisfação está associado ao excesso de trabalho é uma coisa, e outro profissional que quer uma remuneração melhor é outra. E, portanto, a gestão de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, concordo absolutamente, tem de ser maleável ao ponto de ser capaz de fazer isso. É por isso que o princípio de descentralização aqui é necessário, e não é a CSS que vai conseguir fazer uma coisa destas. E, portanto, a política de retenção de recursos humanos não pode ser definida enquanto nós não fizermos um diagnóstico da situação dos recursos humanos, e esse diagnóstico incluir um conjunto de variáveis relacionadas com a sua família, com a sua fase da vida e com o seu contexto de trabalho. Isto é absolutamente crítico. Sem isso andamos sempre um bocadinho às apalpadelas. O dinheiro é importante, mas não justifica tudo. E isso vai muito ao encontro daquilo que a doutora Júlia estava a dizer, de que muitas vezes... não é questão do salário, é questão do reconhecimento, ok? E isso é fundamental, e isso não custa dinheiro. E isso liga a um outro aspecto que ainda não falámos aqui hoje, que é crítico. Não há uma reforma de recursos humanos sem se fazer isto, que é qualificar e responsabilizar, portanto, avaliar as lideranças. E quando eu estou a falar das lideranças, estou a falar das lideranças intermédias, diretores clínicos, diretores de serviço, mas também as lideranças dessas organizações. E nós sabemos, infelizmente, e se calhar isto é novamente colocar um dedo numa outra ferida, que as nossas lideranças não estão formadas para serem líderes. Quanto muito têm uma formação em gestão de organizações em serviços de saúde ou níveis de gestão. Agora, de liderança é diferente de gestão. São dois princípios completamente diferentes. E escasseia em Portugal formação de liderança de quadros na área da saúde. E, portanto, nós não temos bons líderes. Poderemos ter bons líderes por idiosincrasias das pessoas, por motivação das pessoas, por consciência, por tato social, por outros motivos quaisquer. Mas do ponto de vista académico, se nós aprendermos a ser médicos, a ser enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, etc., temos que também aprender a ser líderes. E há formação específica para isso. Portanto, há mais uma área para intervir. E depois responsabilizar as lideranças. E, portanto, os profissionais de saúde, a forma que os profissionais de saúde têm para melhor trabalharem entre si, melhor trabalhar entre si, entre pares, com outros grupos profissionais, na relação com os utentes e, em última análise, na pele de profissional de saúde, de funcionário público. Agora eu lembrei-me da expressão inglesa, public servant, não é? De serviço público. Só não pode ser deixado à margem de um líder que oriente, que encaminhe, que responsabilize, que motive, que pune quando tem que punir, e, portanto, os líderes aqui são fundamentais e não podem ser deixados de fora da equação. E, portanto, a questão também dos modelos organizativos, quais são as melhores práticas que nós podemos encontrar, varia. Mas eu direi um princípio essencial até dos estudos que eu fiz sobre os vários modelos organizativos do trabalho e do emprego no SNS, nos hospitais, aqui no setor hospitalar. Não há nada que se faça de costas voltadas para os profissionais. E, portanto, e aqui o princípio não é colocar os profissionais uns contra os outros. E isso não acontece.
nós temos bons exemplos em que isso não acontece, mas para que isso não aconteça, as reformas, por muito locais que sejam, têm que ser feitas de forma participada. E temos bons exemplos em Portugal disso, ilhas, mas depois também temos esse exemplo no estrangeiro, portanto, e depois, independentemente da prática, na prática, como é que isto se transforma, os princípios são estes: ouvir, perceber, fazer diagnóstico de necessidades, perceber aqui, gerar consensos e termos aqui lideranças que nos orientem, que sejam, que responsabilizem, que motivem, e portanto, sem isso, de facto, torna-se difícil e andamos todos a trabalhar um bocadinho individualmente, de costas voltadas e sem perceber, sem ter uma visão de conjunto. Sucedem-se aqui vários comentários, alguns mais reflexivos, outros mais na lógica de comentários, alguns naturalmente que é diferente a realidade das diferentes profissões, e o tema 2 realmente são profissões e profissionais, porque é esta dupla dimensão, o agente enquanto profissional, enquanto clínico, enquanto participante de uma estrutura com um papel mais de gestão, ou mais clínico, mas com um papel ativo na estrutura da prestação de cuidados, e depois a profissão que eu sou todo e que acaba por convidar sempre a uma lógica um bocadinho mais identitária e de defesa daquilo que são os seus direitos, e no fundo aquilo que todos nós reconhecemos como faça sentido em termos de progressão pessoal e profissional. E a verdade é que há diferentes carências nas diferentes grupos profissionais. Há as carências, nomeadamente recursos humanos, na área médica e da enfermagem, completamente diferente na área da psicologia, na área da nutrição, na área da fisioterapia. Estamos a falar de raças completamente diferentes, e diferentes comentários que foi colocado hoje. Outro comentário que foi colocado tem a ver com as questões então do investimento, e olhamos para o investimento dos recursos humanos não como uma despesa, mas de que forma é que depois podemos potenciar este valor económico e social, e este capital, no fundo, humano e capital social que já se falou aqui hoje. Mas eu deixava aqui duas perguntas que acho que são um bocadinho mais estruturantes, e peço desculpa às outras que não vou conseguir cobrir no tempo desta sessão, e no fundo é como é que poderíamos, se amanhã tivéssemos os recursos disponíveis, de que forma é que poderíamos operacionalizar um pontapé de saída para uma política e para uma reforma de recursos humanos, e tentar aqui, cada um de vocês, de uma forma, peço desculpa porque são questões muito macro, muito globais, mas tentarem concretizar o mais possível, de que forma é que poderíamos realmente criar aqui uma unidade de missão de que pudesse operacionalizar algumas destas coisas, e há aqui uma lógica que alguém já sugeriu: se seria viável um grupo de trabalho independentemente do ciclo político, que possa repensar e que possa monitorizar esta reforma. Todos nós acho que consideramos de certa forma que a CSS se comporta um bocadinho como os serviços de recursos humanos nas nossas instituições, muito uma lógica de gestão pessoal e pouco uma lógica de recursos humanos no certo termo. Será que é necessário uma estrutura diferente de gestão para este tipo de questões, ou seja, se este grupo de trabalho na lógica do Ministério da Saúde, no âmbito do Ministério da Saúde, seria suficiente? Há vários tipos de participação das várias profissões: as ordens, as associações das próprias especialidades médicas, as associações das unidades funcionais, que são as associações, por exemplo, das OSFs, a Associação Nacional das UCCs, ou seja, as profissões e os profissionais organizaram-se de diferentes formas. Qual é a melhor metodologia, ou como é que vocês refletem a melhor estratégia mais eficaz para agrupar todo este tipo de participação mais, digamos assim, mais corporativa, mais cívica, mais de grupo ou mais individual, que as diferentes profissões profissionais fazem no dia-a-dia, de forma a realmente poder iniciar uma política de recursos humanos. Por isso eu voltava a repetir um bocadinho o ciclo para encerrarmos com o professor Tiago no fim, se não se importar, e por isso eu vou passar a palavra à professora Júlia Valério, no sentido de tentar responder esta questão difícil, com alguma ideia que possa, no fundo, ser uma sementezinha para deixarmos crescer no futuro próximo algo diferente. Bom, essa é uma pergunta de milhões, não é? Bom, olha, eu desde logo acho que eu tenho assim, embora eu já tenha participado em vários grupos de trabalho, eu tenho algumas reticências relativamente ao conceito de grupo de trabalho, o que é que isso significa, o que é que vão ser feitas com essas ideias, depois como é que elas vão ser operacionalizadas, porque normalmente os grupos de trabalho produzem ideias muito interessantes, mas que depois, quando vão ser operacionalizadas, ou são abastardadas bom, ou não são de todo, não é? Ficam no papel, escrevem-se documentos muito bonitos, portanto... isto é um grupo de trabalho, não sei, bom,
qualquer forma, eu penso que a reforma a ser implementada, eu acho que deveria ter sempre pessoas que estão no terreno, porque os que estão no terreno, mas também devia ter pessoas como o professor Tiago, porque é preciso distância, é preciso, quando nós estamos perto, nós vemos as coisas pequeninas vemos grandes, mas vemos pequeno, ou seja, porque estamos demasiado perto. E é preciso quem veja de longe e quem esteja suficientemente distanciado para não ter o envolvimento que nós temos e para ter a distância crítica necessária. Eu acho que é muito importante, e acho, por exemplo, a Fundação SNS poderia ser um lugar de desenvolvimento de importantes ideias a apresentar como sugestões, acho que seria, mas obviamente que nós não podemos estar aqui a dizer aos nossos governantes, olha, as nossas ideias são maravilhosas e peguem nelas, mas de qualquer modo aqui vai a sugestão, acho que é preciso repensar realmente a política de recursos humanos. E depois esta história do centralizar versus... Eu tenho muito medo da descentralização, nomeadamente em tudo aquilo que às autarquias diz respeito, e que me perdoem, os autarcas, mas são normalmente não são exatamente locais em que o mérito seja a condição de ser premiado. E, portanto, não são exemplos enquanto políticas de recursos humanos no que diz respeito a esse aspecto, com as inevitáveis consequências em tudo o resto. Nomeadamente, também vou ser honesta, temo muito se a saúde um dia passar para a tutela das autarquias. Se eu temo pelos profissionais hoje e digamos pela nossa capacidade de captar os melhores, por aquilo que pagamos nessa altura, temerei pela nossa possibilidade de captar os melhores por outras razões, de nepotismo, etc. Bom, isto não é muito popular eu estar a dizer isto das autarquias, mas é o que eu penso, e enfim, e também acho que é a altura de dizer, porque se calhar um dia pode vir a acontecer passar a tutela de parte da nossa saúde muito para as autarquias, e acho que temos que ter cuidado com isso. Eu acho que é preciso reconhecer as idiosincrasias locais, não pensar soluções que não tenham em conta o Alentejo, que é completamente diferente de Gaia, ou do Porto, ou de Lisboa. Mas também acho que tem que haver um pensar que permita a diferença numa certa uniformidade na gestão dos recursos humanos, porque no fundo trata-se de reconhecer a diferença, mas gerir com, digamos, agora não, se calhar a palavra correta não será com parcimónia e também com alguma justiça os recursos, e não sei se uma descentralização excessiva daria lugar a isso. Portanto, eu sou daquelas pessoas que, bom, enfim, mas isto é daquelas perguntas que, e acho que é das respostas que se vão construindo. Não tenho assim uma resposta ao que é o que fazer para mudar uma política de recursos humanos, acho que se vai mudando, e já mudou bastante. Quando eu comecei, a gente não falava destas coisas, falava de casos clínicos e pontos administrativos, e as pessoas da gestão geriam. Não. Portanto, já se deu um grande passo, as pessoas não sabiam o que era benchmarking, ninguém comparava hospitais com hospitais. Isto já foi importante e iremos continuar cada vez mais neste percurso. Muito obrigado. Deixava então agora a palavra à Ruth, e íamos seguir um bocadinho a mesma ordem da última ronda também. Sim. Bem, isto é uma pergunta difícil, mas difícil e que era bom nós termos uma resposta, ou pelo menos que ela fosse execuível. Num conceito abstrato e perguntando construir políticas, nós temos e sabemos que para as políticas serem efetivas nós precisamos
de ter diagnósticos feitos e sabermos. O Tiago já nos trouxe aqui alguns há pouco e na resposta que deu há pouco, e muito bem também nos fez este paralelismo, e eu começava por dizer isto. Acho que era importante a academia, com aquilo que a doutora Júlia disse também um bocadinho, esta questão do distanciamento, mas conhecedor da realidade, mas com o distanciamento necessário para conseguir fazer aqui um diagnóstico que seja ajustado, seja correto e que vá medir aquilo que realmente nós precisamos que seja medido e que nos dê dados para assim podermos também evoluir. Já muita coisa está feita e o Tiago trouxe-nos aqui muito trabalho que tem sido feito e na sua apresentação, e já nos trouxe mais coisas a nível nacional e também a nível internacional. E, portanto, eu deixava isto como um ponto importantíssimo de ponto de partida, certo? Na academia, mas este desenho metodológico para se realizar este diagnóstico tem que envolver as pessoas, e envolver as pessoas, e eu já falei há pouco na questão da participação, que as pessoas, os profissionais, e a transversalidade dos profissionais que aqui foram falados, e que há pouco faltava estão lá naquela categoria, certo? Se calhar faltava nós falarmos de muitos outros profissionais e que parece que não estão ali enquadrados, mas é aquilo que nós temos em termos de categorias. E, portanto, diria ouvir as pessoas, os profissionais, mas também as pessoas, os cidadãos, os envolvidos no processo, para conseguirmos não só fazer a fotografia, portanto a questão do diagnóstico, mas encontrar em conjunto propostas e estratégias para conseguirmos ter uma política que fosse efetiva. Acho, e volto aqui, já reforcei isto, que não nos podemos esquecer, apesar de ser um país pequeno, somos um país que tem muitas diferenças e, portanto, isto tem que ter estas dimensões também pensadas local. Concordo com aquilo que a doutora Júlia estava a dizer, este perigoso que pode ser, mas não podemos esquecer que os territórios são diferentes, as zonas geográficas são diferentes e, portanto, tem que ter também aqui esta diversidade para conseguirmos ter uma melhor abrangência. E, portanto, acho que deixava por isto academia, com o distanciamento necessário, mas para nos dar uma boa metodologia para conseguirmos ter este diagnóstico. Diria que qualitativamente e quantitativamente, porque falamos aqui de processos que são importantes, nós, para além de termos dados quantitativos, percebermos algumas questões e alguns dados mais qualitativos, e ouvir as pessoas, os profissionais, mas também os cidadãos, nesta procura do que é que poderíamos ter de uma política para as profissões e os profissionais do SNS. Acho que era isto, era aqui este mote. E deixo, e termino. Obrigado, Ruth. Sou a doutora Fernanda. Eu não sei. Se vocês todos, se o professor Tiago nos disse há bocado que nós não temos um diagnóstico de situação feita, nós não sabemos os profissionais que temos, não sabemos o que é que eles querem, não sabemos para onde é que vão, não sabemos o que é que eles estão dispostos a fazer, nem sequer sabemos onde eles estão, porque nós dos privados não sabemos nada, como disse há bocado e muito bem. Portanto, nós temos que primeiro que tudo fazer um diagnóstico de situação e depois, a seguir a esse diagnóstico de situação, eu passo para o bate-papo. E houve aqui alguém brilhante que disse assim, deixa lá do que eu vou dizer, atenção, ele disse assim, é necessário uma política global, com visão estratégica, que garanta o necessário equilíbrio, mas é importante o reforço da estrutura de proximidade e de coordenação local-regional. Acho que está tudo dito, não tenho mais nada a dizer. Pronto, primeiro agradeço por facilitar o meu trabalho e interagir aqui com o bate-papo, que são muitos comentários. E depois agradeço a Augusta, a nossa colega da Fundação, pelo comentário, que, claro, acho que é consensual. Professor Tiago, estamos a terminar a sessão. Sim, não vou tomar muitas menções, mas se calhar pedir um comentário final. Sim, não vou tomar muito o vosso tempo. Eu acho que a melhor resposta é precisamente recordar aquilo que foi a minha apresentação. Sabemos o que sabemos e sabemos aquilo que não sabemos. E, portanto, antes de decidir politicamente, precisamos de
passar a saber aquilo que não sabemos. Precisamos de clarificar todas as indefinições políticas. Portanto, precisamos de ação política, precisamos de dados técnicos para o diagnóstico, precisamos de um compromisso político para esta área de governação. Volto a dizer, o Ministro da Saúde, independentemente de quem seja, não pode ficar sozinho a gerir uma coisa destas, e portanto tem que haver apoio governamental para uma reforma desta área, porque também envolve outras áreas de governação, o Ministério da Ciência, do Ensino Superior, do Trabalho, da Economia, e portanto isto é uma ação de governo intersetorial, e um aspecto muito importante, a meu ver, é que tem que haver uma certa... Isto tem a ver com o facto, com as especificidades do nosso sistema de saúde, com a questão de haver muitas ordens. O nosso setor da saúde tem muitas ordens, tem muitos sindicatos, e os partidos, de uma forma mais explícita ou menos explícita, estão aqui no meio. Okay? E, portanto, isto é uma realidade, e com esta realidade não se altera. Agora, esta área de governação e a área da saúde, de alguma forma, o Ministro da Saúde tem que estar protegido disto tudo. O Ministro da Saúde não pode ser alvo de críticas porque falta um médico no hospital lá em cima ou no centro de saúde cá em baixo. E, portanto, o Ministro da Saúde está vulnerável a isto. E, portanto, tem que haver uma reorganização orgânica no funcionamento do Ministério da Saúde e nas competências que há na gestão de recursos humanos, na contratação, na definição de carreiras, e o Ministro da Saúde não pode ter, não deve ter a responsabilidade política direta sobre isto, porque também o seu papel é gerir o setor privado. E, portanto, eu não posso ter um setor privado a dizer que eu não vou dar dados ao Ministério da Saúde, porque o setor da saúde é o meu concorrente. Quer dizer, o Ministro da Saúde não é o Ministro do Serviço Nacional de Saúde, é o Ministro do Sistema de Saúde em Portugal. E, portanto, tem que haver comprometimento político, mas também uma certa despolitização da ação do Ministro sobre estas questões em concreto, porque nós sabemos que a ação governativa está minada, quer dizer, aqui não é minada, está povoada por várias corporações, vários grupos de interesse e partidos. Okay? Partidos políticos. Portanto, esta é uma realidade da nossa configuração que, de alguma forma, precisava de ser alterada para tornarmos a reforma consequente. E com isto termino. Antes de mais, renovar o agradecimento aos 4, renovar o agradecimento aos mais de 100 participantes que estiveram aqui connosco hoje. É um tema muito complicado do ponto de vista, porque acima de tudo é complexo pelas várias dimensões que tem. Sempre esta lógica de que tem aqui uma dimensão mais profissional, mais de carreira, e tem uma lógica depois de papel cívico e de papel de participação no próprio processo de prestação, e há aqui realmente várias dimensões, mas o professor Tiago realmente disse-nos que sabemos o que sabemos e sabemos o que não sabemos e o que precisamos de saber para pelo menos garantir uma monitorização e uma clareza e uma transparência pelo menos da informação, mas a verdade é que podemos fazer algo por isto, e eu acho que hoje lançamos aqui algumas tónicas para se pensar que passos é que vão dar. Primeiro, a questão da gestão dos dados e monitorização. O diagnóstico foi o primeiro ponto, e a doutora Fernanda, com a sua questão de saúde pública, muito bem nos chamou a atenção várias vezes. Se não tivermos noção do contexto e dos determinantes, vai ser difícil também planear estratégias. A questão aqui de repensar as carreiras de uma lógica transversal, ou seja, algum equilíbrio na forma como se vai garantir não só a questão do salário, da progressão salarial, mas sobretudo a progressão da formação contínua, a necessidade de se repensar a formação de base das diferentes áreas profissionais na academia, a necessidade de se repensar a formação contínua, quer na questão da gestão, quer na questão da liderança, a questão do planear-se a contratação de recursos, nem que seja a médio e longo prazo, mas que haja um plano. A incerteza acho que é aquilo que atormenta mais as pessoas. O facto de não haver um plano, por mais longínquo que ele seja, isso cria alguma resistência e alguma desilusão nas pessoas, não haver um rumo a seguir. E acima de tudo pensar que vai ter que se dotar vai ter que criar o Ministério, a CSS, ou em conjunto com os diferentes ministérios, mas vamos ter que criar aqui algum mecanismo que faça uma monitorização desta política de recursos humanos a longo prazo, independentemente de maior influência política de um período ou de outro, mas que faça uma monitorização relativamente contínua. Termino tentando criar aqui um fio condutor entre as 3 mesas. Na semana passada falou-se de um aspecto importante que era a equipa e o papel da equipa, que realmente o seu termo conceptual, a sua conceptualização mais filosófica é determinante e é elementar para aquilo que é a integração dos cuidados e para a continuidade. Ou seja, enquanto houver equipas, teremos continuidade de cuidados. No dia que as equipas falham, essa continuidade falha.
E a mim costumo sempre, desde pequena profissão e profissional de saúde, sempre fez algo com confusão, que é, quanto maior o risco de saúde das pessoas, quanto maior a proximidade da mortalidade, melhor os profissionais funcionam enquanto equipa. Eu, se tiver um problema, um azar na rua e precisar do INEM, eu não estou à espera que o enfermeiro, o TAE e o médico estejam a discutir qual é a competência de cada um. E quando chega uma sala de emergência também não há espaço para isso. À medida que o risco de saúde das pessoas diminui, as pessoas começam a ser mais pessoas, os corporativismos vêm mais ao de cima e perdemos um bocadinho este duplo papel que nós todos temos enquanto profissionais de saúde, que é o papel da prestação de cuidados, e começamos a assumir um bocado as dores de crescimento enquanto carreira e quanto a lógica mais identitária da profissão. E a verdade é que vamos ter que saber crescer também dessa perspectiva e perceber que, se funcionamos bem na situação aguda e crítica e na pandemia, vamos ter que saber criar também condições para na zona mais calma. E terminava por último com a lógica que o professor Sá Claritos nos deixou, que é que a colaboração interprofissional é um imperativo ético e não é propriamente uma vantagem individual de ninguém. Por isso temos que olhar para esta questão da inteligência colaborativa entre todos em determinada fase do percurso e da discussão e da reflexão daquilo que vai ser a política de recursos humanos dos próximos 20, 30, 40 anos, mas sempre com esta lógica que a colaboração entre as diferentes profissões tem que ser uma questão ética, quem está a trabalhar na saúde, e não pode ser visto de outra forma. Por isso há dias em que temos que despir a camisola do corporativismo e entrar na sala para pensar em soluções conjuntas entre todos, e espero que esse dia esteja para breve, porque há bastante massa crítica e bastante coisas que já possam ser operacionalizadas. Termino com um agradecimento a todos e um convite para estarem presentes no sábado, na última sessão de encerramento, em que se vai discutir a questão da transformação do SNS com o professor Aranda da Silva, com o professor José Luís Biscaia, Vítor Ramos e a doutora Dulce Pinto, e no final com o encerramento com a senhora Ministra Marta Temido, e o contributo da Fundação na reflexão de 4 eixos que achamos que são fundamentais: integração, proximidade, profissão e, acima de tudo, mudança, mas uma mudança construtiva e uma transformação da SNS para o próximo século. Por isso, boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos.